Eu quero saudar toda a nossa bancada, essa bancada que nos últimos anos deu um exemplo glorioso de unidade, de combatividade, de iniciativa e de independência. Muitos de vocês não sabem, mas nos últimos anos nós tínhamos a 9ª bancada quanto ao número de deputados. E fomos avaliados em 2014 como a 4ª bancada mais atuante. Só não fomos a mais atuante de todas pelo tamanho reduzido da nossa bancada, comparando-se à bancada do PT, do PMDB e do PSDB. E foi essa demonstração de unidade programática que fez com que no Plano Nacional de Educação, e especialmente na disputa pela lei dos royalties, através da relatoria do companheiro André Figueiredo, nós do PDT liderássemos no campo de esquerda a defesa e a conquista da meta dos 10% do PIB para a educação e dos 50% do fundo do pré-sal para a educação. Isso é uma demonstração de que nós podemos entregar uma bancada de governo, mas podemos manter, construir e apostar na nossa independência e no nosso compromisso com o Brasil. É exatamente essa preocupação que o senador Cristóvão traz, a preocupação que nós trazemos aqui, com essa contribuição que vai circular para os membros do diretório e que vai ser discutida, primeiramente em abril e depois num outro encontro no mês de maio, porque nós acreditamos, e não é apenas pelos atuais indicadores da economia, porque nós poderíamos até, presidente Lupe, chegar nesta convenção e termos o PIB de 5% em 2014. Mas a história já mostrou que crescimento não é desenvolvimento. Crescimento não produz por si só igualdade. Aqueles que militam no campo da infância e da juventude devem ter lido há uma semana o mapa da violência de 2014. Como aumentou criminosamente a taxa de homicídios entre jovens e adolescentes no nosso país, sobretudo os jovens negros mais pobres das periferias e das zonas rurais. Eu lhes pergunto, será que um PIB de 5% resolveria por si só a desigualdade da juventude, a violência contra a mulher, a crise das grandes e médias cidades do nosso país? Será que um PIB de 5% seria suficiente para trazer no seu bojo uma reforma do sistema financeiro, uma mudança da política monetária, uma mudança do perfil da nossa economia, cada vez mais empurrada para ser uma economia primária, uma economia de inserção pequena na economia internacional, e do outro lado, o Brasil se transforma num país que se desindustrializa e num país que ocupa os piores lugares na disputa internacional do conhecimento, das patentes e da grande economia de alto valor agregado. Quando eu perguntei ao senador Cristóvão o que será que estão conversando lá em cima, Celso Furtado e Leonel Brizola. Será que Furtado e Brizola diriam, se vivos fossem, que a nossa inflação é de demanda e que nós vamos combater a inflação subindo a taxa de juros e aumentando a dívida pública? Será que Furtado e Brizola estariam dizendo a nós, se vivos fossem, que nós temos que abandonar o papel do Estado, do planejamento do desenvolvimento e entregar a economia e o futuro às instituições de mercado, como se faz hoje, quando o Banco Central entrega a instituições financeiras, através de uma pesquisa, o levantamento das suas expectativas de inflação? Ontem o presidente Lupe me mostrava um levantamento feito pelo companheiro Leonardo acerca das taxas de juros da nossa economia. Nós vivemos uma economia de extorsão no crediário à pessoa física, no crediário às empresas, no financiamento, mas, sobretudo, uma economia de extorsão na manipulação da economia a favor da dívida pública. Cada vez mais, eu me coloco entre aqueles que vê cada dia mais distante da história, dos princípios e do programa do PDT, os rumos políticos e econômicos do nosso país. Por isso é que nós queremos, e aqui eu lembro a preocupação do ministro Manuel Dias, em nós deflagrarmos um ciclo nacional de debates sobre os rumos da economia e do desenvolvimento. E por que associar os dois?
Será que já não estão automaticamente relacionados? Não. Nós vivemos há pelo menos 15 anos uma economia de curto prazo. Toda a mídia econômica, estão aqui os nossos assessores de imprensa e sabem disso. Toda a mídia econômica só trabalha dois fatores: a inflação do mês, o PIB do ano. A inflação do mês, o PIB do ano. As diretrizes do orçamento da União estão focadas nas metas fiscais do ano. A taxa de juros, a dívida pública, o câmbio e a política fiscal. Mas ninguém discute a política de desenvolvimento urbano. Ninguém discute a política de democratização do crédito. Ninguém discute o futuro da educação, da inovação e da ciência e tecnologia. Por isso, eu quero saudar a todos e a todas, dizer que nós temos um desafio histórico, um desafio impressionante, que é apontarmos ao governo da presidenta Dilma, apontarmos à sociedade brasileira as saídas políticas dessa crise, mas, sobretudo, as saídas macroeconômicas dessa crise. Eu me alinho entre aqueles que acreditam que não é com mais ajuste fiscal, porque esse ajuste fiscal tem um lado, é o que quer cortar direitos dos trabalhadores, mas é aquele que aumenta a taxa de juros para atender ao setor financeiro que ainda comanda as decisões do Banco Central. Não há coerência nisso. Se querem cortar despesas, como é que do outro lado aumentam a taxa de juros, elevando a dívida pública, comprometendo a capacidade de investimento do Estado brasileiro? Por isso, presidente, esse congresso que nós fazemos aqui, a nossa convenção que elege o diretório, que vai eleger a executiva, e que, como conversamos, certamente poderá o novo diretório criar uma Secretaria Nacional de Assuntos Econômicos para capacitar mais ainda o partido em todo o país a construir política econômica alternativa, a pensar macroeconomia não como política de ajuste, mas como política de desenvolvimento, pelo pleno emprego, pelos direitos sociais, pelo futuro do país. Grande abraço e muito obrigado.